Amém. Amém, queridos. Amém. Que bom que você está aqui, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração e que você fique até o final. Amém? Creia que Deus vai ministrar na sua vida, que Deus vai realmente te trazer uma orientação, ok? Eu tenho falado assim que nós temos tido um tempo onde a palavra tem sido abundante, né? Você está podendo escolher, parece um self-service quando você vai e você escolhe qual comida que você quer de tantos alimentos que tem, não é verdade? Mas nós precisamos ter um crivo acerca de qual palavra nós realmente queremos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que até quando nós vamos orar, nós não sabemos como orar, não sabemos como pedir, e até para isso dependemos do Espírito Santo. Até para isso dependemos da orientação do Senhor, do conselho do Senhor, né? Então até para ouvir a palavra, selecionar qual palavras realmente entram no nosso coração, na nossa vida, nós precisamos ter um crivo, nós precisamos ter ali um certo rigor ali para qual o alimento que queremos para nós, né? Eu tenho dito assim que você selecione os alimentos, alimento que exalte a pessoa do Senhor Jesus. Ele é alimento que engrandeça a pessoa de Jesus, a obra de Cristo do Calvário, né? É isso realmente que conta, que é importante na nossa vida. Embora, apesar de tudo isso, nós temos recebido conselhos do Senhor, orientação para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? E hoje eu queria falar algumas coisas com vocês de que alguns assuntos que nos últimos dias Deus tem manifestado de uma forma mais poderosa, eu diria assim até mais real na minha vida. Coisas que muitas das vezes nós até sabemos intelectualmente, nós até conseguimos dar conselhos para as pessoas, mas uma coisa é você saber intelectualmente, uma coisa é você dar conselhos, uma coisa é você saber escrever isso no papel, que é completamente diferente de você viver algumas coisas. E no decorrer da nossa vida, muitas coisas nós sabemos. Nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, a ministração, concordamos com aquilo, mas praticar é uma coisa diferente. E é muito bom quando esse entendimento que nós temos intelectual, ele cai no nosso coração como uma revelação, de maneira que começa a brotar dentro de nós e nos leva a viver a prática, a entender com mais intensidade esse poder da palavra de Deus na nossa vida. E é muito bom quando isso acontece, né? Eu quero ler alguns versículos, né, aqui da palavra, e depois nós vamos entrar no assunto, vou dizer o assunto, o tema que nós vamos estar ministrando, falando hoje, né? Mas eu queria ler alguns versículos que eu separei aqui, específico. Jó, no capítulo 22, no versículo 28, ele diz assim, ó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim, ó: por isso é que foi dito, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada, e a glória de Jeová, a glória do Senhor, raia sobre ti. Mateus, no capítulo 5, versículo 16, é o último versículo, ele diz assim, assim deixará a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? O que eu quero assim hoje abordar, o tema, o assunto, e poderíamos colocar um tema que seria assim, influenciando e não influenciado, né? A nossa capacidade que Deus nos dá de sermos alguém que influencia e não alguém que é influenciado, especialmente por aquilo que é ruim, sabe? E tudo isso que nós vamos estar hoje abordando, ele tem a ver com o ambiente em que vivemos, o ambiente em que nos relacionamos, em que ali estamos inseridos, né? E é interessante que tem uma frase que você já deve ter ouvido, uma frase de um filósofo suíço, escritor suíço,
Jean-Jacques Rousseau, né? Acho que é assim o nome dele, e ele diz aquela frase, né, que você já deve ter ouvido já, que diz que o homem é fruto do meio, né, do meio ambiente. Ele diz isso, e ele fala isso, na verdade, com a concepção baseada no conceito de que a natureza humana ela é boa, certo? Então, logo então, o meio em que está inserido, né, a pessoa, o ser humano, é que influencia ele, o que gera possibilidades daquilo em que ele vai se tornar. Ou seja, o homem seria então o produto do meio. Levando em consideração este ponto, seria a sociedade então que corrompe o homem. É claro que este pensamento, né, essa ideia que ele tem, é uma ideia que ela vem completamente contra, né, a nossa crença acerca da palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem, na verdade, é tremendamente corrupto. E o homem precisa do novo nascimento. Ele precisa nascer de novo. No entanto, o que nós vemos é que isso então nos dá um entendimento, né, nos dá uma base de que o homem ele é responsável pelas suas escolhas, que é diferente, na verdade, do que esse filósofo ele diz e do que muitas pessoas pensam, os humanistas às vezes pensam, as pessoas às vezes do direito humano, eles dizem isso, que as pessoas elas são o que são por conta da sociedade e tal, enfim. Né? Eu creio, na verdade, que em algum momento o homem, querendo ou não, ele é responsável justamente para fazer o contrário, ou seja, para influenciar o ambiente e não ser influenciado. Eu creio que o homem ele é dotado dessa capacidade, né, para fazer isso, mas não é o que nós vemos. O que nós vemos é o contrário. Nós vemos o homem sempre sendo influenciado, desde muitos tempos primórdios, o homem como multidão, como massa de manobra, né, levado para um lado, levado para o outro, né? Você vê que a mesma multidão que, quando Jesus entrou em Jerusalém, aclamava Jesus, dizendo, Hosana, Hosana, o rei. Essa mesma multidão depois disseram, crucificam, crucificam. Né? Então, ainda que pareça que o homem é fruto do meio, mas nós vamos ver que, na verdade, ele é empoderado pelo Senhor para fazer a diferença, para mudar o ambiente. Né? O homem, eu acredito assim que ele é chamado para mudar este ambiente, para ser e não para ser mudado pelo ambiente que ele vive. O homem é chamado para implantar uma cultura, né? Nós chamamos essa cultura de a cultura do reino. Essa é a ideia que o Senhor Jesus passa por nós. Haja visto que quando ele ministrava, ele dizia assim, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. João já pregava isso, João Batista. Jesus veio também trouxe esta mensagem, porque justamente Jesus estava trazendo uma cultura, um pensamento, uma visão diferente, sabe? Há um versículo na Bíblia que ele é muito mal interpretado pelas pessoas, né? Quando Jesus disse ali, fala assim, olha, se te bater no rosto, do lado direito, dê o lado esquerdo, se te pedir a capa, dá a túnica, enfim, se pedir para andar 1 milha, anda 2. Então, essa ideia sempre passa a ideia de uma pessoa pacífica, de uma pessoa que não tem reação, de uma pessoa que faz qualquer coisa para, na verdade, não entrar numa bola dividida, nenhuma contenda ou nenhuma discussão, mas na verdade não é essa a ideia. Se você parar para entender, você vai ver que Jesus estava trazendo ali um conceito diferente, uma cultura diferente do que o natural do homem costuma, na verdade, agir. A ideia de que não devemos, Jesus estava trazendo a ideia que nós não devemos ser controlados pelo externo, pela ação externa, né? Ou seja, não devemos apenas reagir àquilo que nos é afrontado, ou da maneira que somos atacados, né? Se eu pensar para agir, então eu mudo o ciclo vicioso que muitas das vezes nós entramos. Eu posso determinar o ambiente em que eu vivo, né? Então quando o Senhor Jesus diz assim, se te bater em uma face, dê a outra face, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, sabe como que você faz para mudar um ambiente,
para mudar um ciclo, né? É quando você não reage àquilo que vem contra você. Ou seja, se alguém vem te dar um tapa, o que você faz? Você reage dando outro tapa. Se alguém vem te xinga, você reage xingando, rebatendo. Se alguém vem te ofende, você reage, na verdade, ofendendo aquela pessoa, né? Então, isso é muito interessante porque há um ditado muito antigo que acredito que muitos conhecem, e meu pai dizia isso muito, né, na minha infância, dizia assim, olha, se um não quer, dois não brigam, né? Só existe uma briga se os dois quiserem, porque se um não quiser, a ideia é mais ou menos essa, né? E quando eu me comporto, né? E quando o meu comportamento ele se resume apenas na minha reação, né? Então eu perpetuo uma cultura ruim de um ambiente que não traz cura, mas traz apenas problemas para a minha vida. Você quer um exemplo básico disso? Você veja dentro de casa, é o melhor exemplo. Você veja os irmãos, por exemplo, né? Irmãos, o que irmãos fazem, né? Então, irmãos, eles normalmente, né? Talvez não seja em todas as casas, talvez não seja assim na sua casa, né? Mas normalmente os irmãos, eles estão sempre brigando, estão sempre discutindo, né? A grande maioria, na verdade, né? Então, por quê? Porque um fala uma coisa, o outro rebate, e um rebate aquilo que fala. Então você vê que aquilo está sempre... ninguém tem uma postura diferente, é sempre uma postura de ação e reação, ação e reação, ação e reação. E essa ação e reação torna-se um ciclo, e este ciclo estabelece um ambiente. E muitas das vezes um ambiente conturbado, um ambiente confuso. Você veja as discussões entre marido e mulher, na verdade, né? E todas as discussões, normalmente, ela se dá no âmbito das ideias, entende? As ideias, seja ela dentro de um relacionamento, dentro de um lar, de uma família, começa uma divergência de opinião, uma divergência de ideia. Você vê hoje, por exemplo, a questão da política que nós estamos vivendo, o mundo inteiro, enfim, sabe? E começa-se então a haver uma discussão acerca de ideias, Mas o problema é que a discussão acerca de ideias, ela leva para um lado pessoal. Porque se a minha ideia não é aceita, então logo em seguida, eu tenho de alguma forma fazer com que você aceite a minha ideia, porque eu estou certo. E quando você não aceita a minha ideia, então eu começo a entrar no âmbito de começar a ofender a pessoa, né? Quando não nos damos conta, quando vamos nos dar conta, isso se torna um ciclo na nossa vida, né? E gera-se então esse ambiente de confusão. E não mais as ideias, né? E aí entra as ofensas, entra o desrespeito, entra a intolerância, entra as afrontas, né? E em consequência de tudo isso, gera então mágoas, quebra de relacionamentos, vai gerando ressentimentos, amizades às vezes são destruídas, as famílias começam a se dividir. Então esse na verdade que acaba acontecendo um ciclo. E por que tudo isso acontece? Como que tudo isso começa, né? Começa no ciclo das ideias, entende? No ciclo de que eu permiti que você me influenciasse com a sua ideia, com o seu argumento, né? com aquilo que você tem colocado, sabe? Até é um caso interessante que até ontem eu relembrei esse período da minha vida. Estávamos até conversando com alguns amigos e havia uma situação até muito interessante, que quando eu entrava no carro, eu dizia para as minhas filhas, né? Eu falava assim, coloca o cinto de segurança. Aí elas colocavam o cinto. E isso foi indo dias, anos, entendeu? Desse jeito. E aquilo começa a me irritar, porque eu entrava no carro e eu já sabia que elas não iam colocar o cinto. E eu entrava no carro e ficava esperando elas colocarem o cinto. E quando elas não colocavam o cinto, então eu já começava a ficar irritado e já gritava, vocês sabem que tem que pôr o cinto e vocês não colocam o cinto. E ficava todo irado mesmo,
com raiva e criar aquele terrorismo. Qualquer hora eu vou dar uma brecada no carro, vocês vão meter a cara no banco e vocês vão ver, vocês vão aprender e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, e todas as vezes que eu entrava no carro era a mesma situação. Parece que eu já entrava torcendo para que elas não colocassem o cinto, para mim ter razão e poder então falar, né? E foi interessante que um dia, e às vezes ia para a igreja, estava indo para a igreja e criava aquele tumulto dentro do carro, eu criava aquela confusão dentro do carro, aquele ambiente desagradável, de tristeza, e já falava um monte de coisa, e às vezes saía até palavra de maldição, né? A hora que você bater o carro, Deus uniu, vocês vão ver. Enfim, vocês sabem, né? Talvez não acontece com vocês, isso é só comigo mesmo, coitado de mim, miserável. Mas o que aconteceu? Um dia, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: nossa, você é um tumultuador, né? Você polui o ambiente, né? E eu falei: eu poluo o ambiente? Eu? Elas não põem um cinto e eu sou o culpado? Eu estou protegendo a vida delas, eu estou cuidando da vida delas. E o Espírito Santo falou assim: como é que você faz para cuidar da vida delas? Eu falo para elas colocar o cinto. Eu falei assim: então por que você só não fala para colocar o cinto? Mas eu falo. Mas por que você fala desse jeito? Por que você faz todo esse barulho? Por que você cria todo este ambiente de confusão? Por que você reage dessa forma? E já faz anos que você tem feito isso, ou tempo, sei lá. E eu falei: puxa, é verdade, realmente é uma situação. E eu falei: tá bom, eu vou mudar agora. E eu entrava no carro e eu dizia assim: meninas, põe o cinto. Elas diziam: põe o cinto. E eu entro no carro hoje e falo assim: meninas, põe o cinto. Elas põem o cinto. Então, eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Eu continuei falando para pôr o cinto. Mas agora não existe mais aquele ambiente que eu criava, um ambiente poluído, um ambiente em que eu criava toda uma desestabilização ali de comunhão, de alegria, que podia ser uma coisa divertida, virava ali um grande problema ali, chateava as minhas filhas, chateava a minha esposa e tal. Então você veja aqui, sabe, se nós não entendemos que há preciso uma mudança, né, na nossa mentalidade, a nossa maneira de agir, se nós procurarmos não só aprender, mas ensinar as pessoas a que ela precisa haver uma mudança de pensamento, uma mudança de pensamento é que gera uma mudança de comportamento. É isso que a gente tem ensinado, né? Eu tenho ensinado, né, isso, porque é isso que eu desejo para a minha vida, é isso que eu quero. Por isso que nós temos ensinado para as pessoas lerem a Bíblia, para elas a fazer anotações, ensinado elas a meditarem, como que se medita na Bíblia, como que se você pega e traz meditação, porque o que vai mudar a sua maneira de pensar, o seu pensamento, é justamente a renovação da sua mente com a palavra de Deus. Não existe renovação na nossa vida se não houver uma renovação que vale a pena através da palavra de Deus, né? E isso deve ser, isso deve seguir em todo o segmento da nossa vida, mas especialmente hoje sobre questões espirituais que nós estamos falando, né? Isso é tudo para que haja uma mudança na nossa mentalidade, e essa mudança da mentalidade muda o nosso comportamento, entende? Então, se não houver uma ação baseada em um propósito na nossa vida, nós estaremos sempre reagindo à ação de outro, né? Veja o trânsito, por exemplo. Quem dirige sabe o que eu estou falando. Quem dirige, quem anda na rua, ele entende o que eu estou dizendo. Trânsito é um lugar onde que você está sempre reagindo. Você está sempre reagindo. Alguém te dá uma fechada, alguém está muito devagar na sua frente, ou alguém para num lugar onde não é faixa de pedestre para alguém atravessar, pronto a causar um acidente. Você está sempre reagindo. Ou seja, quando você está sempre reagindo àquilo, sinal de que você não tem controle de nada, sinal de que o externo está controlando você, sinal que você está sendo uma massa de manobra, sinal de que qualquer situação externa controla a sua vida. Você está completamente tipo ao léu, a sua vida. É uma vida desequilibrada, descontrolada. É uma vida completamente impulsionada. A Bíblia diz que vale muito mais um homem
que controla a sua língua, que controla a si mesmo, do que um homem que controla uma cidade. Então esse domínio próprio, onde que ele começa? Não é uma força que a pessoa empenha, vou me controlar. Não, não, não. Isso começa de dentro de nós, começa dentro. É o exemplo da pobreza, por exemplo. Se você não der às pessoas condições para que elas mudem a realidade delas, ou seja, dando condições para que elas estudem, para que elas se formem de maneira técnica, para que elas tenham um propósito na vida delas, como uma mudança, por exemplo, de mentalidade, você terá que sustentar não só ela, mas toda a geração dela. Entende? E essa pobreza, ela tanto pode ser uma pobreza financeira, uma pobreza moral, ou uma pobreza intelectual, ou até mesmo espiritual. Sim, espiritual. Há pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20, 30 anos e elas ainda são pobres espiritualmente falando. Elas não têm riqueza espiritual. E o Senhor diz em Isaías, fala assim, eis que te trarei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Aí a pessoa pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Não, as riquezas, a Bíblia diz, busca a sabedoria. A sabedoria está na palavra de Deus, o conhecimento. A sabedoria, ela vale muito mais do que ouro. Entende? Então, o que significa sabedoria? Significa o entendimento da palavra acerca de Deus, das coisas de Deus. Sabe, sabedoria e inteligência são coisas diferentes uma da outra. Muitas das vezes uma pessoa inteligente, ele faz cálculo, ele conhece todas as tabelas periódicas de química, é uma pessoa que tem uma mente privilegiada, ela tem uma intelectualidade, mas a sabedoria não tem nada a ver com a inteligência. Entende? Há uma diferença muito grande. Sabe, um exemplo uma coisa que define bem a sabedoria, entenda só, uma pessoa, um ladrão, por exemplo, um ladrão de banco, ele arquiteta todo um plano para roubar um banco. Ele é muito inteligente, mas você não pode dizer que ele tem sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria nunca será usada para o mal. A sabedoria sempre será usada para o bem. E todas as vezes que a pessoa faz o mal usando uma grande inteligência, não tem sabedoria ali. E muitas vezes a pessoa não tem tanta inteligência, mas se ela tem sabedoria, acredite, a sabedoria muda completamente o ambiente que ela vive. Sabe, dinheiro, assim como a pobreza que eu estava falando agora há pouco. Então, não adianta, se não mudar dentro da pessoa, se não houver uma mudança dentro, porque a pobreza verdadeira é a pobreza que está dentro da pessoa. Você pode dar milhões para uma pessoa. E nós sabemos, ouvimos frases como essas, né? Não é frase minha, mas tem umas... as pessoas, às vezes, ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é o seu dinheiro. Então, não é riqueza que faz isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, sabe? De que não é o dinheiro que faz uma pessoa pobre ou rica. Por exemplo, você olha... você olha para países de primeiro mundo, para o Japão, vamos dar um exemplo aqui do Japão. Você olha para o Japão geograficamente é desse tamanho, você sabe disso. O Japão não tem riqueza natural nenhuma. A riqueza natural dele é um lugar que faz frio, ou seja, não é que não tem, na verdade, desculpa, deixa eu corrigir aqui, é muito pouca riqueza natural que ele tem, a extensão de terra. No entanto, é um povo que é rico intelectualmente, é rico tecnologicamente, é rico a cultura deles. Vocês sabem disso, vocês viram na Copa, vocês viram o que aconteceu, entende? Agora você olha, por exemplo, para países como, por exemplo, o Brasil, mas não vamos nem falar do Brasil, vamos falar da África. É um país rico em estrutura natural. No entanto, você sabe que é um país pobre intelectualmente, pobre financeiramente, né? Ou seja, é um continente que precário em muitas áreas, um povo sofre. Por quê? Porque a verdadeira riqueza, ela está dentro. Olha para Israel, por exemplo. Olha para Israel, olha o deserto que é, olha como que é tudo lá. E, no entanto, é um país rico. Você não vê miséria, fome, essas coisas, pelo menos você não ouve. Então, eu estou dizendo com isso que, na verdade, a mudança do ambiente na nossa vida, ela começa com a renovação da nossa mente. Não é o que você está fazendo, mas sim o que você vê, como que você enxerga.
Sabe, tem uma história engraçada que eu ouvi uns anos atrás, e tinha 3 homens construindo, fazendo uma parede, né? E alguém chegou para um dos homens e perguntou para ele assim: o que é que você está fazendo aí? E então um deles disse assim: eu estou assentando o bloco. Você não está vendo aqui que eu estou assentando o bloco? Pô, não está claro o que eu estou fazendo? Tá ok. Aí chegou para um segundo homem e perguntou para ele assim: o que é que você está fazendo aí? E ele disse assim: eu estou fazendo uma parede. Aqui, ó, estou fazendo essa parede aqui, né, construindo aqui essa parede. Ok, aí chegou para o terceiro homem, estávamos 3 na mesma obra. O que é que você está fazendo? E ele diz assim: eu estou fazendo uma catedral. Aqui vai ser uma igreja linda, uma igreja com uma fachada maravilhosa, uma igreja para 5.000 pessoas. Você entende que a visão, a maneira de ver, a maneira que você tem, a riqueza que você tem dentro de você, a maneira que você tem de reagir de acordo com a ação que vem fora, é que vai determinar aquilo que você está vendo. Sabe? É como o que você faz, na verdade, não é tão importante, não tem tanta importância quanto, na verdade, a maneira que você vê. Então, você só consegue ver se você tem uma mentalidade renovada e transformada. Sabe? Se eu não consigo enxergar como eu posso agir, como eu posso me comportar diante das situações, por quê? Porque eu não tenho referência dentro de mim, então eu vou estar sempre reagindo, e nunca vou ter o controle daquela ação, de como fazer aquilo de tal forma, sabe? É como, por exemplo, você vê um exemplo você pode ser um termostato ou você pode ser um termômetro, sabe? O termostato, ele controla a temperatura. O termostato, ele tem o controle do ciclo ali, ele controla. Se ele quer 30 graus, se ele quer 40 graus, com o termostato você estabelece a temperatura que você quer. Agora o termômetro só serve para dizer qual a temperatura que está. Ele reage de acordo com a temperatura. Então você pode ser um termostato, aquele que vai determinar de que nível que vai ser o ambiente que você está vivendo, ou você pode ser um termômetro, aquele que só vai refletir o que está acontecendo no meio ambiente. Você pode ser uma voz, ou você pode ser um eco. Você pode ser uma fonte, ou você pode ser apenas um reflexo. Entende? Então, Deus, ele quer te empoderar para que você seja uma fonte, para que você seja um influenciador e não um influenciado pelo mal, que normalmente é isso que acontece. Influenciado pelo mal, pelo que é ruim, ou pela opinião dos outros. Sabe? Lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim que Daniel, porém, a Bíblia diz assim no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 8, sobre Daniel. Daniel, você sabe, ele foi pego, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou o melhor da terra e pegou os melhores homens que tinha ali em Jerusalém, os jovens, né? E levaram para a Babilônia, ok? E nesse meio foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, você conhece a história, amém? E Daniel, quando chegou lá, então, o rei estabeleceu um tipo de alimento que eles deveriam comer. Mas olha só, diz no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, diz assim: Daniel, porém, decidiu. Ele tomou uma decisão. Daniel vivia em um momento em que ele estava longe da sua família, longe da sua cultura, ele estava longe dos olhos de quem quer que seja, ele estava, na verdade, como prisioneiro em um lugar onde ele vivia, prisioneiro em uma terra distante, ou seja, ele estava sendo preparado pelo rei para viver o melhor, ou seja, ele tinha sido privilegiado, apesar de todo o caos que ele vivia, mas Daniel tinha sido privilegiado, por quê? Porque apesar de ser prisioneiro, mas ele seria um prisioneiro vivendo num palácio. Então ele podia dizer: pelo menos eu estou aqui no palácio, então deixa eu viver do bem do melhor aqui. Fazer o quê? Está tudo perdido mesmo, tudo abandonado mesmo. Sabe de uma coisa? Eu vou para a gandaia mesmo. Não, mas a Bíblia diz que Daniel, ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado, né? E ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Sabe, uma pessoa só consegue tomar decisão. Eu quero que você preste atenção. Só é possível você tomar decisões
corretas e sábias na sua vida, sabe? Quando a sua mente é fortalecida. Uma mente fraca, ela fará com que a pessoa seja levada com a multidão e fará essa pessoa ser um produto do meio. Então a frase daquele filósofo lá, suíço, escritor e filósofo suíço, ela faz sentido para quem tem uma mente fraca. E uma mente fraca é uma mente escassa da palavra de Deus. Por quê? Porque o que nos liberta é a palavra de Deus. Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Paulo diz, Romanos capítulo 12, e não os conformei com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformai-os, não é transformar o mundo, mas transformai-vos, né? Pela renovação da vossa mente. E uma vez que isso acontece, a Bíblia diz assim que, então você vai conhecer o quê? Qual é a boa, qual é a agradável e qual a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então muitas circunstâncias e ambiente que nós estamos vivendo é por quê? Porque a nossa mente é incapaz de perceber e de conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Compreende? Então o segredo para uma vida de vitória, de sucesso e de sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento. Eu disse já e tenho dito que Paulo, quando ele orava pelas igrejas de Éfeso, de Colossenses, a oração dele não é: Senhor, enriquece eles, Senhor, que eles tenham carro, casa e tal. Eu não tenho nada contra isso. Eu oro para que o meu povo, que está debaixo, alinhado comigo, com esse cuidado, para que eles tenham isso. E eu quero que tenha mesmo. Mas a oração que ele fazia era: Senhor, abre a mente deles, dá renovação, dá revelação do Espírito Santo, que eles conheçam a Cristo, que eles conheçam a plenitude do Senhor, que eles sejam cheios de riqueza, de sabedoria, que eles sejam cheios da presença do Senhor na vida deles. Essa é a grande riqueza que uma pessoa pode ter em Cristo, entende? Então veja só, sempre, uma mente fraca ela vai estar sempre reagindo, né? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, né, pessoas que viveram em um ambiente hostil, como por exemplo de Daniel, mas elas não se contaminaram, sabe? Olha, e eu vou dizer uma coisa para você: não é o ambiente, de verdade não é o ambiente, não é a genética da pessoa, sabe? Não é. Por exemplo, você olha para Jacó e Esaú, os dois irmãos, gêmeos, né? Nasceram, eles viviam no mesmo ambiente, mas quando você olha para Jacó, você vê nele uma coisa diferente. Quando você olha para Esaú pouco se importava com as coisas de Deus. Ele tinha o direito da primogenitura, mas era um homem imediatista. A mente dele estava focada no quê? No hoje, no agora. O que importa a mim é agora. Futuro não me importa. Mas vai ter consequências. Não estou nem aí com as consequências. Nem sei se eu vou estar vivo amanhã, não é assim que dizem? Para mim o que importa é agora. Você não pode, você ganha 1.000 por mês? Separa lá R$20 e guarda R$20. Faz uma poupancinha, economiza um dinheirinho. Não, nem sei se eu vou estar vivo. Agora vem aí esse isolamento, o cara não tem R$10. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou falando isso por mal. Eu falo isso com amor, com carinho, entendeu? Ainda que eu falo com essa oratória minha assim, mas eu falo isso para que a sua mente seja renovada. Somente, não, sobrou R$10, o que ele faz? Ele corre no McDonald's e torra tudo. Sobrou R$20, o que ele faz? Ele vai lá comprar pizza, compra tudo. Sobrou o quê? Então ele vive um ciclo. Mas não sei se eu vou estar vivo. Percebe? Não é a questão do valor, é questão da mentalidade. Entende? Quando você olha para Caim e para Abel, por exemplo, a mesma coisa. Você olha para os dois, você vê, os dois eram irmãos, as primeiras criaturas, meu Deus do céu, na face da terra. O que aconteceu? Abel amava o Senhor, Abel tinha um coração inclinado, um coração sensível para Deus. E Caim? O que Deus disse para Caim? Caim, o que está acontecendo com você, Caim? Por que descaiu o seu semblante? Onde é que está seu irmão? Eu vou saber do meu irmão. Mas antes de ele cometer o assassinato, o que Deus disse? Falei assim: Caim, presta atenção, o mal está à espreita para te abocanhar, para te pegar. Entende? Então, entenda só uma coisa: a decisão, quem faz somos nós. Quem faz essa escolha somos nós. Entende?
Nós não podemos dizer que somos fruto do meio ambiente. Não, Deus, ele nos empodera, Deus nos dá capacitação, Deus nos dá poder, Deus nos dá... Hoje como nós temos falado, hoje há uma vasta gama de ensinamentos, né? Hoje, por exemplo, a live, por exemplo, e sempre já teve YouTube, pessoas boas, pessoas que têm conhecimento, coisas que podem enriquecer a nossa vida, mas sabe o que as pessoas fazem? Elas preferem fazer? E de novo eu peço, não fique bravo comigo que eu vou falar. Elas preferem gastar 2, 3, 4 horas do seu dia vendo Instagram, mas não coisa que enriquece. Vendo Facebook, não coisa que enriquece. Entende o que eu quero dizer? Não assistindo uma pregação, ou participando de um curso, ou inventando. Você está em quarentena. Quanto tempo você tem gasto, na verdade, para enriquecer a sua mente, para enriquecer o seu coração, para enriquecer a sua vida? Ou quanto tempo você tem gasto assistindo séries e séries que não traz benefício nenhum para a sua vida? Você percebe? Eu quero te dar um choque para que você reflita. Reflita. Depois não vem culpar, sabe, a circunstância ou o ambiente. Não. Nós olhamos homens na Bíblia que eles viveram num ambiente completamente hostil, mas eles não se contaminaram. Você olha para o próprio Daniel, você olha para José. Olha para José. José viveu um momento, uma história terrível, mas a Bíblia diz que Deus era com José. José era um homem próspero, era temente a Deus. Ele poderia fazer escolhas, porque estava tudo perdido na vida dele mesmo, mas ele fez as escolhas. Mas a escolha que ele fez, sempre escolhas que trouxessem enriquecimento para a sua vida, e que coisas que plantaram de maneira que você sabe o fim que levou ele por conta da integridade, do coração, do propósito da vida dele, de manter a sua mente firme nos propósitos de Deus. Olha para Enoque, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Olha para Noé, que nós ministramos a semana passada. Noé viveu numa época em que só ele se salvou, porque só ele aceitou a graça de Deus, buscou a graça de Deus, que estava ali disponível, que alcançou Noé, ele e a sua família. E viveu num tempo onde toda a terra estava corrompida. Olha Ezequiel, Abacuque, olha para Abacuque, olha para Jeremias. Desde criança Jeremias manteve-se íntegro como um jovem íntegro e viveu num momento em que ele pregava e as pessoas davam de banda para ele. Jeremias, mas manteve-se um jovem íntegro. Sabe, olha para Moisés. A Bíblia diz lá em Hebreus que Moisés, ele na verdade pela fé, não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha no coração uma expectativa, um propósito na vida dele. Ele enxergava pela fé um futuro maior, assim como Jacó. Esaú olhava de imediatismo hoje para agora, para esse momento, mas Jacó não. Jacó enxergava um futuro que só consegue enxergar aqueles que têm uma mente renovada. Consegue entender? Aqueles que renovam com a promessa de Deus, com a palavra de Deus. Hoje nós vivemos uma época, querido, em que as pessoas querem ir para a igreja, sentar no banco da igreja e dizer assim, sabe, eu não vou mais falar isso, né? Já falei várias vezes, né? Tá ficando já chato já, né? Mas eu vou falar só mais hoje, tá bom? Sentar na igreja e dizer assim, coloca comida aqui na minha mesa. E aí, meu Deus, se o pastor pegar a Bíblia e o pastor ler mais que 3 ou 4 versículos, o cara já fica entediado. Só quer ler a Bíblia, meu. Tipo assim, eu gosto que lê um versículo só e fala. E me faz dar risada. E me faz sentir bem. Você compreende? Como que uma pessoa dessa vai ter uma mentalidade transformada? Como? Então esse é o grande desafio para a nossa geração. Esse é o grande desafio para as nossas vidas. Sabe? Você pode ser um influenciador. Ou você pode ser alguém que é influenciado. Está em você. E quando nós, na verdade, encerramos o ciclo, então nós geramos um novo ambiente. Esses dias eu falei, hoje, na verdade, eu falei com a minha filha, aconteceu uma situação, e eu disse para ela assim, eu falei assim, filha, você está acima disso, né? Por exemplo, imagina duas pessoas que há uma discussão, né? Uma pessoa, por exemplo, né? Não é esse o caso dela, mas, por exemplo, isso acontece, uma pessoa que tem uma idade de 20 anos, e normalmente acontece isso com irmãos, e o outro irmão tem de 9 anos. Às vezes o irmão de 9 anos é como dizer, um pirralho, né? Pirracento, né? E aí o que acontece? Só que o de 9 anos, ele está em um nível intelectual baixo.
Não tem comparação com aquele que está com 20 anos. Mas sabe o que acontece? Os dois começam a brigar e se apegar. Então, qual que é a questão? Você está dizendo assim que aquele que de 20 anos, o de 20 anos, está se rebaixando para o nível daquele que tem de 9 anos. Enquanto que ele tem que manter o ambiente dele lá em cima. Porque o de 9 anos não consegue chegar no ambiente dele de uma cabeça de 20 anos. Mas se a mentalidade dele for a mentalidade de quem tem 9 anos, então ele vai confrontar e o ambiente em que ele vive vai ser um ambiente conturbado. Mas o problema é que o de 9 anos trouxe o de 20 anos para o ambiente dele. Compreende? Então, entenda só uma coisa. O nosso desafio, a nossa chamada é entender como Cristo fez. Quando Cristo diz assim, se te bater uma face, dá outra face, ele não estava falando sobre passividade. Ser pacífico, isso incomoda. Eu, quando eu era mais jovem, no começo, eu ficava incomodado com isso, né? Falava, se o cara me der um murro, eu tenho que falar assim, não, pode bater na outra aqui também. Eu não entendia isso, né? Hoje eu entendo. Na verdade, o que o Senhor está dizendo, ele estava encerrando um ciclo, sabe? Um ciclo de ação e reação. Você assume o controle. Se a pessoa te agride, se a pessoa fala mal de você, se a pessoa escreve alguma coisa de você, se a pessoa pensa mal de você, você não precisa reagir. Você é empoderado por Deus. Você não precisa se submeter àquela situação. Você não precisa responder no mesmo nível. Você não precisa baixar o nível dela. Você não precisa manter aquele ciclo de ambiente. Você pode trazer ela para o seu nível. Se ela não tiver uma capacidade intelectual, moral, ética e espiritual, ela vai desistir. Porque você vai dizer para ela assim, querido, amém, fique em paz. Não, se isso não te incomodou. Ou seja, mantenha no nível das ideias e não no nível pessoal. Quando você gera um ambiente ruim, você se submete, você cria então um problema pessoal. Começa a atacar a pessoa. E se a ideia não é suficiente, você começa a ofender. E aí passa para as agressões, e daqui a pouco em casos viram os tapas, né? Agressão física, e aí já, meu Deus, já descambou tudo. Por quê? Porque é tudo a lei da ação e reação, ação e reação. Por quê? Porque é um influenciado. Mas nós somos chamados, você foi chamado, sabe? Justamente para isso, para ser uma voz e não um eco. Você foi chamado para ser o termostato, você regula a temperatura e não para ser um termômetro, aquele que só reflete a temperatura que está. Você foi chamado para ser uma fonte e não um reflexo, entende? O Senhor te deu essa capacidade, o Senhor te deu esse poder, seja dentro da sua casa, seja marido e mulher, a mulher começa a discutir, você tem uma capacidade dada por Deus para você levar para o outro nível. Se ela quiser continuar discutindo, ela vai ficar sozinha naquele nível, porque você está no nível. E vice-versa, o marido é a mesma coisa. O marido começou a falar besteira. Você tem uma capacidade de Deus na sua vida, para que você tenha o controle de levar para um nível superior. É dar outra face, mudar o rumo, mudar a direção. Dizer, olha, eu não vou entrar nessa bola dividida, eu não vou discutir isso. Por quê? Porque tudo começa no âmbito das ideias. Mas quando as suas ideias não são aceitas, e você quer fazer com que ele seja aceito, ou seja, vira um grande problema. Seja dentro de casa, seja com os irmãos, seja com questão aí política. Eu quantas vezes entrei em bola dividida e discutindo, e aí você acaba ofendendo as pessoas, magoando. Você quebra o princípio principal da vida de uma pessoa, que é amar uns aos outros. O que adianta eu prevalecer na minha ideia? O que adianta eu ganhar nos meus argumentos? O que adianta eu sair como vencedor se eu magoei o meu irmão? E quando eu magoo, quando eu chateio, quando eu ofendo ele, a Bíblia diz, Jesus diz no Novo Testamento, que é como um assassino. Então, você quebra princípios que podem, na verdade, tornar. E a Bíblia diz que esse é o tipo de pessoa tolo. Por que ele é tolo? Porque se ele conhecer, se ele saber, se ele renovar a mente dele, ele vai entender, não vale a pena. Não, amém. Mas não é com deboche, com desdém, não. Não é fazer assim, não vou nem ligar para você. Não, que não é assim. É com amor. É dizer assim, amém, querido. Você pensa assim, glória a Deus, né? Amém. Fique em paz, é o seu pensamento. E eu respeito seu pensamento. É um treinamento da nossa vida. Você não vai sair de hoje para amanhã e você já vai ser essa pessoa. Se você é um sanguíneo, colérico, que nem eu, por exemplo, não é do dia para a noite. É um treinamento.
Mas o Espírito Santo te dá graça, ele te empodera, ele te dá capacitação. Se você é uma mulher assim sanguínea, colérica, aquela impulsiva, que dá um tapa, você já soca, já... Entendeu? Peça ao Senhor, começa a mudar. E a mudança que vem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa na mente, começa no coração. Um desejo de uma mudança, um querer de uma mudança. Senhor, muda a minha mente. É a palavra de Deus que renova, sabe? Que renova, que vai transformando, que vai mudando, que vai limpando dos pensamentos errôneos, sabe? Das ideias, entendeu? Equivocada, da rebeldia da alma, como diz Tiago. E a palavra vai entrando e vai trazendo mansidão no seu coração, vai transformando a sua vida. E daqui a pouco você é um outro homem, você é outra mulher. E alguém pergunta, como é que você se transformou em outro homem? Como é que você se transformou em outra mulher? Você fala, sabe que eu não sei? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, você está diferente. Nossa, como você mudou. Você não vai perceber, mas elas vão ver essa diferença na sua vida. Amém? Então que você receba essa palavra. Seja um influenciador e não um influenciado. Seja uma pessoa que muda ambientes, sabe? Muda o ambiente. Se a sua casa está conturbada, se a sua família está conturbada, talvez você seja essa pessoa que chega em casa e vê as coisas... Sei lá, talvez você seja essa pessoa que está meio brava com a vida, né? Meio revoltada com a vida. Começa a ser uma pessoa que dá outra face, ou seja, que cria um ambiente diferente, né? Cria um ambiente diferente. O que Jesus estava dizendo, se alguém bater na sua face, se alguém, aquele velho, se alguém te tacar uma pedra, dá uma rosa para ele. E quando você dá uma rosa, você quebra. A Bíblia diz que é juntar brasa sobre a cabeça do inimigo. Você foi chamado para mudar o ambiente, seja da sua casa, seja da roda de amigos que você tem, seja da sua igreja, seja onde quer que for. Começou fofoca, começou a falar mal dos outros, começou a falar mal do irmão, sai fora, muda, você não se envolve nesse ambiente, fala, amém, não expõe a pessoa, simplesmente sai sutilmente, ela vai perceber, ela vai se ligar que você saiu, você não vai precisar falar nada, você vai sair, você vai mudar, você vai, entendeu? Você vai agir, porque o seu objetivo é proteger tanto ela como a outra pessoa. Você, na verdade, é chamado para ser um pacificador. Você tem a unção de reconciliador na sua vida. Nós temos, e isso é um treinamento. Repita comigo, treinamento. É um treinamento. Você é uma obra que está em construção. O Espírito Santo está construindo, trabalhando na sua vida. É um treinamento. Você começa hoje, talvez vai patinar amanhã, depois da manhã, talvez você vai levar um mês, um ano, talvez você vai levar 2 anos para conseguir ver resultado na sua vida, mas não importa. Se dentro de você mudar, se houver um propósito na sua vida, mais cedo ou mais tarde, os frutos vão começar a brotar. Mais cedo ou mais tarde, vai ser natural na sua vida. Vai começar a agir naturalmente. E a sua vida, você vai ver resultados na sua vida. Amém? Eu gosto muito de dizer, eu tenho aqui em casa um pé de manga. Acho que 10 anos já que tem esse pé de manga aqui em casa aqui. Já está grande. Ele não dá uma manga ainda, não deu uma manga ainda. Não dá nem flor, você quer saber. Mas ele é um pé de manga. Mais cedo ou mais tarde ele vai dar manga. Assim é a mesma coisa a sua vida. Você é a semente, tem em você a semente incorruptível do Senhor. E mais cedo ou mais tarde você vai dar esse fruto. Mas comece essa mudança no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu encerro por aqui. Sabe, eu quero agradecer você que esteve comigo até esse momento. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, de verdade, né, por você estar aqui. Eu quero fazer uma oração em cima dessa palavra. E eu quero que você, assim, se você tem enfrentado problemas como esse, né, eu gosto de dizer assim que existe esse processo na nossa vida. Existem coisas hoje que para mim é fácil resolver, mas um dia foi muito difícil. Um dia eu sofri muito, né? Eu lembro que, só para encerrar aqui, eu lembro que no começo da minha conversão, quando eu cheguei na igreja, e o pastor pregava, né? Tinha um pastor, ele pregava,
E era interessante que quando eu menos esperava, eu estava lá na frente, ajoelhado lá na frente. Pela pregação dele, né? E isso aconteceu muitas vezes. E quando eu levantava, eu percebi que só eu estava lá. E eu ficava envergonhado. Eu falava, pô, toda vez eu, que coisa, né? E tinha muitos dos meus amigos da época que não ia. Nenhum problema, tá? E aí quando eu falava, não vou mais não, meu, eu vou, que Deus é o mesmo Deus, eu vou ficar aqui no meu canto aqui e tal. Mas a palavra vinha tão forte no meu coração, porque eu estava num momento assim, vivendo um momento tão terrível na minha vida. Cada 10 palavras que eu falava, 9 eram um palavrão. Era uma coisa terrível, terrível. E tal. E quando menos esperava, a palavra me atraía. Quando eu queria ver, eu estava lá na frente. Fazia o apelo, eu estava lá e tal. Bom, resumindo a história. Daqueles que estavam lá na época, que era o que andava comigo, eu não estou dizendo que esse é o caso, tá? Eu estou falando da minha vida, não me interprete mal. Daqueles, muitos deles, na verdade, não conseguiram manter-se firme com o Senhor. E eu acho que isso tem até a ver com uma palavra que nós ministramos um tempo atrás, falamos sobre que Esaú, lá de Hebreus, não encontrou lugar de arrependimento, ainda que buscou com lágrimas. E aí eu ia, né, ficava envergonhado, mas eu ia, porque eu queria muito, eu desejava muito, eu tinha uma vontade que Deus mudasse a minha vida, transformasse a minha vida. Eu não conseguia mais conviver comigo, eu mesmo não me suportava mais. Sabe, eu não me aceitava mais. Eu falava, Deus, o Senhor tem que mudar a minha vida. Eu não quero mais ser esse homem. E isso continua até hoje ainda. Quando alguém não quer ser meu amigo, quando alguém não quer andar comigo, ou quando alguém, na verdade, não quer falar comigo, eu nem fico bravo com ele. Eu falo, ele tá certo, é um cara esperto. Porque nem eu, às vezes, gosto de mim mesmo, até eu quero me abandonar. Então eu nem fico bravo, né? Quando alguém não liga, não se importa, ou não fala, ou enfim, eu não fico triste, não fico. Não fico. Então você devia pensar como é uma boa. Se não for algo bom se praticar, é uma boa verdade na sua vida, é uma boa estratégia pelo menos, né? E eu tinha essa sede, essa fome dessa mudança, né? E eu acho que isso daí fez muita diferença na minha vida. Isso mudou completamente e tenho experimentado cada dia mais mudanças na minha vida, mudanças no meu coração, né? A minha esposa, que eu diga, ela sofreu muito, né? Por esse temperamento. A culpa não é do temperamento, mas acaba, na verdade, sendo isso que acontece. Então, como é que nós encontramos essa mudança? Quando nós mergulhamos em Deus, mergulhamos na palavra, quando nós buscamos, clamamos, é uma entrega contínua, constante do Senhor, é um desejo de renovar a mente, o que eu penso, o que eu acho, o que eu... Esquece tudo isso. O que importa é o que a palavra do Senhor diz, o que ela fala, né? O que ela diz, isso que importa, é isso que importa. Acredite, se você realmente buscar, comer, sabe, ter café da manhã, almoço, janta, se alimentar da palavra, acredite, a palavra vai viver dentro de você. Ela vai habitar dentro de você. Você vai viver a palavra, você vai caminhar segundo a palavra, você vai andar segundo a palavra. E não tem como errar uma pessoa que vive dessa forma. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, já estamos estourando o horário. Ok? Peço a você que acompanhe nessa oração. Se você puder, feche os seus olhos. Fale com o Senhor, abra o seu coração, diga, Senhor, o Senhor tem a liberdade de entrar na minha vida, o Senhor tem a liberdade de mudar a minha vida, o Senhor tem a liberdade de transformar, Senhor, mexe o que tem que ser mexido, porque eu já tenho uma nova natureza, eu já recebi a semente incorruptível, Senhor. Agora eu quero que o Senhor brote fruto na minha vida, fruto, cada dia mais fruto, que eu não seja como aquela figueira, sabe? Que tinha folhagem, que era bonita, que Jesus chegou nela, quando se aproximou nela, o que ela tinha? Nada, fruto nenhum. Jesus, para que serve? Nada, só para enganar. Tem vida de pessoas que é um engano, é um verdadeiro engano. Tem casamentos que é um verdadeiro engano. Tem vida de crente que é um verdadeiro engano. É um verdadeiro engano. Eu não falo isso para te envergonhar, mas eu falo isso para que você receba um choque e diga, basta, eu não quero mais na minha vida. Rasga o coração, se apresente diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero viver plenamente tudo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, se você puder, se você não estiver dirigindo. Amém? Se estiver num ambiente que pode fazer isso, faça isso agora, em nome de Jesus, tá bom? Pai,
Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, bendito Espírito Santo. Neste momento, ó Deus, toca em cada coração. Toca, Senhor, em cada vida, Pai. Senhor, assim como o Senhor tem tocado, tem mexido, tem trabalhado na minha vida, e há tanto trabalho ainda para ser feito, Pai. Oh Deus, quando eu olho para a Tua palavra, eu vejo o tipo de homem que o Senhor é, um homem perfeito, Senhor, amável. Senhor, é indescritível, Senhor, a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua soberania. E a Tua palavra diz que nós devemos crescer, 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 até chegar à estatura, Senhor, de Cristo, a estatura deste homem perfeito. Este é o trabalho que o Teu Espírito faz na nossa vida, Pai. Senhor, eu creio que há irmãos meus que estão assistindo ou que irão assistir, Pai. E que da mesma forma estão insatisfeitos, Senhor, com as suas vidas, Pai. Talvez tenham sido influenciados, Senhor, por ideias, por conceitos, ó Deus, errados, Senhor. Mas nesta noite, Deus, eles desejam uma mudança na vida deles. Eles desejam ir para um novo nível, Pai. Desejam sair, ó Pai querido, ó Deus, deste ambiente de sempre reagir ao que dizem, reagir ao que fazem, reagir, Senhor, aos ataques externos. Eles querem uma mudança, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor dê a eles, assim como dê a mim, Senhor, este domínio próprio, Pai, para que possamos viver plenamente em sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, querido? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui, entendeu? Participando, estando com a gente. Para a gente é muito bom. Eu fico muito feliz realmente com a fidelidade, principalmente da Eu Creio, né, da comunidade Eu Creio, que é a nossa igreja, né, uma igreja bebê, mas uma igreja que tem realmente mostrado um desejo, uma fome por Deus, um querer por Deus. Então que o Senhor realmente continue capacitando. Muito obrigado pelos meus amigos, a minha prima Ruth, que está lá em Lins assistindo, né? A Maria está lá em Fernandópolis, Deus abençoe. A Maria já é membro, já é da família, já, né? Hoje entrou alguns amigos que há muito tempo a gente já não vivia, lia, né? Então que o Senhor abençoe a vida de todos vocês que participaram com a gente. Muito obrigado mesmo, sabe? Isso é encorajador, é incentivador, principalmente vindo de amigos que a gente conhece há muitos anos. Isso daí nos traz realmente é como um bálsamo no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí o Facebook, temos aí o Instagram. Não sou eu que cuido, tem um pessoal que cuida aí, não sei nem como é que tá direito, mas se você quiser de vez em quando acompanhar, tem o nosso YouTube lá. Se você quiser se inscrever nele, amém? Às vezes ainda é as mesmas palavras, mas se inscreva lá, amém? Logo mais nós vamos começar a postar algumas coisas muito boas para a sua vida e eu tenho certeza que vai abençoar a sua